Guerra, conceitualmente para você, seria exatamente o quê? Este é um ponto que a gente precisa desenvolver. Guerra é todo conflito entre dois grupos humanos. Então, esquece se é no século XX, se é no século XXI, se é no século XIX, se é na antiguidade, se é nos tempos pré-históricos. Não importa. Se nós temos dois grupos humanos guerreando, conflituando, duelando de maneira armada um contra o outro, nós temos o que a gente chama de guerra. Tá? Isso é um conceito sociológico, histórico, geopolítico. Lógico, nas conversas mais abertas, no que a gente conversa de maneira mais informal, mais ampla e até mais metafórica, nós usamos o conceito de guerra e até o termo guerra de outras maneiras. A gente chama de guerra psicológica, quando a gente tem um conflito ali de manipulação, até de uma pessoa contra um grupo, faz uma guerra psicológica. Aquele fulano faz uma guerra psicológica com Beltrano. Ou a gente chama também de guerra cultural. Vocês devem ter escutado esse termo. Há uma guerra cultural entre Estados Unidos e China. Há uma guerra cultural entre a União Soviética e os Estados Unidos, lá na época da Guerra Fria. Esse termo guerra cultural também é usado. Há o termo também de guerra ideológica, que é o que a gente vê hoje nesse momento de polarização que a gente está vivendo no mundo, nunca antes visto, né? Esse formato, essa intensidade de polarização que a gente está vivendo, nunca antes se viu na história da humanidade. É fruto, obviamente, da tecnologia fácil que todo mundo tem. Essa guerra ideológica, esse termo também se usa. Mas se a gente vai ao termo estrito, conceitual, correto do que é guerra, esses termos, eles não valem para nada. Esses termos podem até confundir a cabeça das pessoas. Guerra é único e exclusivamente um conflito armado entre dois grupos de pessoas. Seja um grupo tribal, né? Nós como seres humanos, na maior parte do tempo da história humana, nós vivemos numa vivência tribal. E tribal não relaciona somente com indígenas brasileiros quando os portugueses chegaram aqui. Não é disso que a gente está falando. É também isso. Mas não é só isso. Todos os seres humanos, as etnias e os povos viveram em uma fase tribal, né? Que é aqueles pequenos grupos que têm uma unidade linguística, uma unidade étnica, em tribos. Os germânicos viveram em tribos, os eslavos viveram em tribos, os latinos viveram em tribos. A própria Roma, antes de virar a Roma poderosa e gloriosa, ela era apenas uma tribo latina que fundou uma vila chamada Roma, e posteriormente vai se tornar a toda poderosa Roma e o Império Romano. Mas desde os tempos tribais que todos nós, etnicamente falando, vivemos, as guerras já existiam. A guerra, meu caro e minha cara, é parte do ser humano. Ela está intrínseca no DNA da história humana. Nós não podemos nunca separar guerra da história humana. Então, professor, isso quer dizer que a paz, ela termina sendo inalcançável? A paz, ela termina sendo, então, impossível? A paz, ela termina sendo inatingível? Pessoal, preste atenção nisso que eu vou dizer. Isso é até um ponto para você anotar. A guerra e a paz, elas são dois lados, dois rostos de uma mesma moeda. Nós não temos guerra e paz. Nós temos guerra e paz. É uma coisa só com dois rostos. São dois lados de uma única moeda. Como é que a gente vai falar de paz se não houver guerra? Não faz sentido. A paz é justamente a ausência de guerra. A paz é justamente a não guerra. Mas, professor, é possível a gente alcançar essa não guerra de maneira perpétua, de maneira vitalícia, onde nós nunca mais vamos guerrear um contra o outro como povos? A gente vai chegar num estágio civilizacional onde nós não vamos mais ter guerras? Imagina,
Eu vou colocar aqui um exemplo. Imagina, Michele está dizendo creio que não. Imagina, quão fácil você acha que é a gente colocar paz dentro de uma família? Uma família. Vamos lá. A gente está pensando em uma família com 30 pessoas. Estou incluindo aí tio, avó, avô, primo, irmão, pai, mãe, etc. Vocês conhecem alguma família que conseguiu a paz perpétua? Diante de várias gerações, não houve conflitos, rompimentos, pessoas que surgiram tentando destruir aquela família, tentando desestabilizar aquela paz que foi supostamente alcançada. Vocês conhecem alguma família? Eu estou falando só de 30 pessoas. Eu poderia até reduzir mais, tá? Uma família de 10 pessoas. Vocês conhecem uma família de 10 pessoas que alcançou a paz perpétua diante de várias gerações? Onde não houve conflitos? Como a gente pode imaginar que, diante de um planeta com bilhões de pessoas, a gente acredite que a gente pode estabelecer uma paz vitalícia e que nenhum gênio do mal, nenhum ente maléfico vai surgir dentre essas bilhões de pessoas e vai querer desestabilizar aquela sociedade? Desculpa, mas é muita ingenuidade a gente acreditar em paz perpétua. E não é porque eu quero ou não quero. É porque a realidade ela é posta dessa forma. Imagina, pessoal. Imagina. Hitler. Vou falar aqui disso. Espero que eu não derrube uma live, porque é um nome problemático, né? Sempre é um nome problemático. Em qualquer plataforma, falar o nome dele é problemático. Mas o bigodinho lá. Se ele... Vamos dizer que o mundo estivesse em paz quando Hitler surgiu. Estar em paz significa você diminuir a sua produção bélica. Significa você parar de produzir armas. O mundo não está em paz? Para que eu vou produzir armas? Por que eu vou produzir armas? Não preciso produzir tanques, aviões, mísseis, ou seja, artilharia, infantaria, blindados. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. O mundo está em paz. Vamos dizer que Hitler surgisse dentro desse mundo de paz, olhasse para um lado, olhasse para o outro e disse: nossa, está tudo aberto. As cercas estão abertas. Eu, que não estou nem aí para a paz, vou fazer a minha guerra. Você imagine se, quando Hitler surgiu, lá na pré-Segunda Guerra Mundial, se não existissem nações prontas, belicamente falando, militarmente falando, para repelir, para frear uma pessoa como Adolf Hitler. Percebe que uma paz perpétua, além de ela ser muito difícil de acontecer, isso para ser bem brando com as palavras, muito difícil de acontecer, ela está sujeita dentro de uma sociedade inteira, humana, a intempéries, a pessoas que vão ali tentar romper aquele canal de paz. E alguém vai ter que estar preparado para repelir aquele mal? Consegue entender? Tem uma frase romana que é inclusive atribuída erroneamente a Júlio César, porque não foi ele que disse, não há nenhum registro histórico de que ele falou essa frase. E a frase é assim: si vis pacem para bellum. Si vis pacem para bellum. Traduzindo é: se queres a paz, prepara-te para a guerra. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Isso é uma frase da época do Império Romano e virou meio que um provérbio romano naquela época e se estendeu até os dias de hoje. Só para você ter ideia, tinha uma pistola alemã que chegou a ser produzida na Segunda Guerra Mundial, ainda na época do Terceiro Reich, mas ela era produzida desde o início do século XX, antes mesmo de Hitler ascender. O nome da pistola alemã era Parabellum, para a guerra. Si vis pacem, Parabellum. Essa pistola era justamente um termo latino para você ter ideia da longevidade que esse provérbio chegou.
Isso a gente está falando do século XX, lá no Império Romano, na Antiguidade, foi quando surgiu esse provérbio. Perceba. Se você quer paz, você tem que estar preparado para a guerra. Porque a paz, ela sempre vai ser momentânea. E não é o professor Felipe que está dizendo isso. Não é um desejo do professor Felipe. Não é uma vontade do professor Felipe. É a história que nos mostra que é assim que funciona. O pacifismo, ele pode ser muito bom em alguns aspectos, mas ele pode ser extremamente nocivo em outros aspectos. Se o Reino Unido, os Estados Unidos, a União Soviética, que foram os aliados que venceram o Terceiro Reich alemão, que venceram o nazismo, se eles tivessem adotado o pacifismo, o mundo estaria dominado por nazistas ao fim da Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos toda a Europa, norte da África e parte da Ásia, estaria dominada pelo nazismo. Então, entender isso não é defender o militarismo. Lógico que não. Entender isso é saber que a improbabilidade da paz perpétua, a paz momentânea, ela sempre vai existir. Ela sempre vai existir a depender de regiões e épocas. Mas a impossibilidade ou a questão improvável de uma paz vitalícia, ela nos faz nos preparar para a guerra. Para talvez não termos essa guerra. Basta a gente olhar a questão nuclear. Vocês já perceberam que desde que criaram a bomba nuclear, ela só foi usada 2 vezes, né? Só que no único momento, que foi na Segunda Guerra Mundial, no Japão, nas 2 vezes que os Estados Unidos jogou as bombas nucleares no Japão. Ela nunca mais foi usada como arma. Por que ela nunca mais foi usada? O civispaço em Parabelo explica pra gente. Se você quer paz, prepara-te para a guerra. Várias nações se prepararam para a guerra nuclear. E é por isso que a guerra nuclear ainda não aconteceu. Imagina se só um país tivesse guerra nuclear, tivesse bomba nuclear, tivesse um monopólio nuclear. Vamos dizer que só os Estados Unidos ou só a União Soviética durante a Guerra Fria tivesse bomba nuclear. É mais provável que ela tivesse sido usada outra vez. É mais provável que ela tivesse sido detonada em algum conflito que aconteceu na segunda metade do século XX. Mas o que é que freou esse conflito nuclear? Essa guerra nuclear que nunca aconteceu até agora? O que é que freou? Justamente várias nações terem se preparado para a guerra. E é se preparando para a guerra que você consegue, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, a paz. Mas sempre vai ter a desestabilização. Sempre vai ter quem rompa com essa paz.